Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda de volta aqui no nosso canal do Valente. Hoje vamos ter mais uma postagem sobre temas mais espirituais, sobre temas bíblicos. Porque na semana passada, tá, eu fiz uma postagem sobre um tema que eu acho muito importante, muito pertinente. E infelizmente, por uma má escolha da minha parte, do local onde fazer a gravação e principalmente da forma da captura do som, que eu deveria ter usado o microfone de lapela ou alguma coisa parecida, e eu resolvi usar o próprio microfone da câmera, que captou todo o som ambiente. Tudo que estava se passando em volta e num local aberto, numa beira de piscina. Então, todos os sons do ambiente foram captados, menos a minha voz, praticamente. Então, o comentário que eu gostaria que fosse entendido, que fosse útil para reflexão, para conhecimento das pessoas, acabou ficando meio em segundo plano por causa dos passarinhos cantando, do motor de uma serra elétrica, uma maquita, alguma coisa parecida, serrando alguma coisa e várias outras coisas, e o som da minha voz ficou praticamente neutralizado por isso. Então, para poder continuar nesse tema que eu acho tão importante, tão interessante, eu vou fazer uma nova postagem sobre o mesmo tema, tá? Tocando praticamente nos mesmos pontos, para que possa ficar bem fixado o que eu quero passar. O tema, basicamente, se trata da ateização ou da tentativa de retirar Deus das nossas vidas, ou de principalmente retirar a fé das nossas vidas. Porque não se trata necessariamente de Deus, se trata principalmente de fé. E nós sabemos que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E quando a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, ela não fala sem fé em Jesus. Ela não fala sem fé em Jeová, ou em Elohim, ou qualquer um dos nomes que Deus é mencionado na própria Bíblia, né? Não fala no Deus dos hebreus, não fala no Deus dos cristãos, não fala no Deus dos muçulmanos, ou dos budistas, ou de quem quer que seja. Fala Deus. E por que eu falo dessa maneira? Porque fé, para se agradar a Deus, é fé, simplesmente fé. Você tem fé em, sei lá, qualquer coisa que você tenha fé, já é uma forma de alguma maneira agradar a Deus. Se a sua fé está direcionada no caminho que não vai fazer diferença, que não vai trazer benefício para a sua vida, o problema é seu. Mas pelo menos você tem fé em alguma coisa. E a fé que agrada a Deus, logicamente, que é a fé dentro do que a palavra dele orienta. Mas isso já é uma atribuição de cada um. O detalhe é que a palavra fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então você precisa ter fé, tá? E Deus, o próprio termo Deus, ele não é um termo que define só o Deus da Bíblia. Deus é o que ele é. Deus é o atributo dele. Deus é o que ele representa, é o lugar que ele representa na criação, no universo. Deus é Deus porque ele é Deus. Ponto final. Deus não é o nome dele. Tem pessoas que pegam nos 10 mandamentos que não se deve invocar o nome do Senhor seu Deus em vão. Perfeitamente. É um dos 10 mandamentos que Deus deu a Moisés lá no Monte Sinai. Nós sabemos que os 10 mandamentos que Deus deu para o povo hebreu devem ser seguidos. E um dos mandamentos fala disso, não tomar o nome do Senhor seu Deus em vão. Mas veja bem, fala do nome do Senhor seu Deus, o nome. E não a palavra Deus. Qual é o nome de Deus? Cada versão vai dar a sua. Nós ainda vamos falar sobre isso. Mas o tema desse vídeo de hoje não é sobre isso. O tema do vídeo de hoje se trata da tentativa de retirar não só o nome, não só a presença de Deus, mas de retirar a fé das pessoas. E isso vai contra justamente o que a Bíblia fala, que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não tem fé, você não está agradando a Deus. E
A grande imprensa, a grande mídia, o mundo que nós vivemos hoje tem tentado exatamente isso. Esvaziar nossa fé. Seja em quem for, no que for que você tiver fé, mas é que essa fé seja esvaziada e que você não tenha mais essa fé em coisa nenhuma, em nada, na divindade que seja, no Deus que seja. Por que eu falo isso? Há muito tempo atrás, nos anos 80, no começo dos anos 80, aqui na cidade que eu moro, Belém do Pará, existia um apresentador de TV, um âncora de telejornal, da emissora que aqui na minha cidade representa o Sistema Globo de Comunicação, e que esse apresentador, esse âncora, ao final de cada edição do jornal, ele se despedia dizendo: tenham uma abençoada noite. Simples assim, somente isso. Ele não falava: tenha uma noite abençoada em nome de Jesus, em nome de Maria, em nome de Buda, em nome de Moisés, nada. Somente tenha uma abençoada noite. E ele foi perseguido pela emissora, foi proibido de dizer isso, até o momento que ele foi demitido da emissora, porque ele não aceitou esse tipo de imposição. Agora, qual o mal de dizer tenha uma abençoada noite? Gente, abençoado só significa dizer eu desejo o melhor para você. Não quer dizer que você está ligando a coisa, está ligando o seu desejo a um Deus específico. Não quer nem dizer que você está ligando a Deus. Você só está querendo que aquela pessoa se dê bem. O que é abençoar? É falar bem, é desejar o bem. Desejar o bem é o contrário de desejar o mal. Abençoar é o contrário de amaldiçoar. Então, se você diz, eu desejo que você se dê mal, que você quebre a cara, isso é amaldiçoar. Mas, por outro lado, se você diz, eu desejo que você consiga passar no concurso, desejo que você consiga fazer uma boa prova, desejo que a sua cirurgia vá bem, qualquer coisa do gênero, isso é abençoar. Isso é abençoar. Desejar uma abençoada noite é isso. É desejar que a noite vá bem, que a pessoa durma bem, que a pessoa descanse bem, que a pessoa tenha sucesso, que a pessoa tenha uma noite abençoada. Basicamente isso. Nada a ver com religião nenhuma, nada a ver com divindade alguma. É simplesmente desejar bênção. E ainda assim, foi perseguido, foi retirado do ar, simplesmente por isso. Hoje, se você olhar nas novelas, nos programas de televisão, na minisséries, no que for, você não vê ninguém dizer graças a Deus. As pessoas dizem, que bom, que sorte, que você se deu bem, qualquer coisa do gênero, mas ninguém dá graças a Deus. Ninguém diz, se Deus quiser, com a ajuda de Deus. Nada do gênero. E veja bem que eu não estou ligando aqui a um Deus específico. Eu não estou falando do Deus cristão, não estou falando do Deus muçulmano, não estou falando de nada que ligue alguém especificamente. Não leve para o lado de que eu estou querendo defender um ponto de vista, um ponto de uma fé específica. Não. É simplesmente colocando para o lado de que você vai dar graças a alguém que é superior a você, a uma força, uma energia, ou que como você queira chamar, mas que é superior a você, que é maior do que você, e que você está grato a essa força superior, a essa instância mais poderosa que te ajudou. Somente isso. Mas mesmo assim você não vê. Mesmo assim isso não é dito. Isso não está minando Jesus, isso não está minando Maria, não está minando Maomé, nada. Está minando a fé, especificamente a fé. Você não ter mais fé, você crer que o seu próprio esforço, foi sorte, foi o meu esforço, foi o meu braço. A Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. E quando ela fala disso, não é que você não confie nas outras pessoas, é quando você confia na sua própria força. Quando a Bíblia diz que é maldito o homem que confia no homem, não é que você não possa confiar no seu vizinho, no seu parente, no seu pai, no seu irmão, não. É que você não deve confiar em você mesmo, na sua própria força, no seu próprio braço. Porque não é por aí que você vai ter sua vitória. Essa tentativa, esse esforço coletivo do mundo atual de fazer você se desvincular de uma coisa tão central na existência humana, como é a fé, para mim tem um fundamento muito mais profundo por trás e que as pessoas às vezes
se negam a enxergar, por mais que estejam na nossa frente. Um fundamento que está ruindo as bases da nossa civilização. E por isso que a nossa civilização cada vez mais afunda, cada vez mais se perde. Eu sei que isso é inevitável. É profetizado, inclusive, que nos últimos tempos isso aconteceria. Que o amor esfriaria, que toda a civilização apostataria da fé. Isso está profetizado. Mas não é por isso que a gente vai se entregar a isso e aceitar pacificamente e não nos levantar contra. Porque mesmo profecia pode ser revertida se nós tivermos atitude. É por isso que hoje, quando pela manhã eu assisto o telejornal do SBT e vejo aquele rapaz, apresentador, Dudu Camargo, se despedir dizendo: tenha um abençoado dia, que Jesus abençoe seu dia, que você consiga o que você pretende, o que você precisa. Eu acho tão bom ver isso sair dos lábios de um rapaz tão jovem e que já faz um papel tão importante de mostrar para nós que nós não somos tudo que nós pensamos ser, que atribui a Deus, atribui a um ser superior a nós, ser reconhecido por aquilo que nós recebemos. E é por isso que hoje a gente vê, quando num desfile militar de 7 de setembro, o nosso presidente colocou os dois donos das empresas jornalísticas que não agem tão fortemente nesse sentido. O dono do SBT, que é judeu, Senor Abravanel, também conhecido como Silvio Santos, e o Edir Macedo, que é líder de uma das denominações evangélicas mais numerosas do país. E são dois que não têm essa atitude de arrancar Deus do seio da sociedade. Estavam lá no palanque e a emissora mais poderosa do país sendo obrigada a mostrar para o Brasil inteiro a presença deles dois no palanque presidencial. E os diretores da sua própria emissora não estavam ali. Isso daí mostra um pouco dos rumos que o país estava tomando e que mudou de rumo. Então a gente vê que hoje a atitude tem sido basicamente essa: é arrancar do nosso coração, arrancar da nossa existência qualquer sentido, qualquer consciência de que existe um Deus que nos criou, que zela por nós e que nos acompanha e que quer nos abençoar. Sim, Ele quer nos abençoar. Ele quer. E Ele quer que nós nos tornemos abençoadores. É assim que diz lá na palavra. A nós abençoarmos e não amaldiçoarmos. Porque nós temos o poder de fazer tanto uma coisa quanto a outra. E infelizmente, muitas pessoas têm escolhido fazer só a segunda escolha. Só amaldiçoar. Com fofoca, com disse-me-disse, com dissensão, com calúnias, com intrigas. Maldições. Maldições aos montes. E se negam a qualquer atitude de bênção, até mesmo cogitar essa ideia. Parece estranho para essas pessoas. Então eu quero que, se você puder, você reflete um pouco nisso. Tente abençoar mais do que amaldiçoa. Tente desejar o bem do seu próximo mais do que a sua ruína. Tente ser uma pessoa que constrói uma sociedade melhor. Tente seguir mais os preceitos e ditames e direções que Deus deixou para nós. Seja qual for o Deus que você acredita. Eu tenho o meu, você pode ter um diferente do meu, mas independente disso, qualquer que seja a sua versão da natureza e do nome de Deus, mas o desejo dele é esse, que sejamos abençoadores. Pode ter certeza disso, mesmo que você acredite em um diferente do que eu creio. É isso que eu tenho para hoje, basicamente uma repetição do que foi feito na semana passada. Dessa vez eu espero que a minha voz seja um pouco mais compreendida e que você continue acompanhando o que a gente posta aqui no canal, porque é muito importante a sua participação, seu comentário, sua crítica, a sua inscrição, e continue sempre por aqui. Com certeza vai ser muito bom ver a participação de cada um aqui.
seja com comentário, crítica, com sugestão, pedido ou qualquer outra coisa que você possa colaborar, sempre vai ser muito bem-vindo. Uma excelente semana e abençoada para cada um de vocês. Abençoada. E que a sua vida seja plena de bênçãos, porque é isso que nosso Deus deseja.